Voltamos, pessoal, com o nosso conteúdo, os arcanos maiores e como aplicá-los na nossa vida diária. Eu sou Elaine Eu sou Rosiane. e hoje a gente vai trazer o assunto de um arcano, de um arquétipo que traz bastante distorção, que dá pano para manga, que dá medo, mas a gente vai destrinchar junto a carta de número 15, que é o Diabo. Então, eu já vou aqui colocar a carta para vocês visualizarem. Vou voltar um pouquinho, né? Ok. Tá conseguindo ver bem aí, Rose? Nossa carta Sim, de hoje. Então, meu povo, sintam esse impacto dessa carta aí na tela de vocês. Pá! Vai observando os detalhes, as cores, a fisionomia desse diabão, o contraste dessa carta e vai sentindo aqui, ó. O corpo, o que é que vai chegando, o que é que vai sentindo? É tranquilo olhar para essa carta ou vai dando uns negócios, uns medos, um incômodo? Como é que essa força dessa carta chega para você? É forte, né? Então, essa carta do diabo, se você joga um tarô, assim como a morte também, que a gente já falou, ela é temida, assim, ela dá um também, né? É, mas vamos compreender o simbolismo por trás dessa imagem forte. De modo geral, essa imagem, né, de um ser que aprisiona outras duas pessoas é bem característico dessa carta. E cada um desses elementos vai simbolizar aspectos da nossa vida material e prática que são essenciais na nossa vida, só que a gente tem muita distorção e muito medo, na verdade, de acessar essas forças, que é esse corpo desse homem forte, né, sustentando essas duas pessoas, ele está muito conectado à nossa capacidade de materializar as coisas e à nossa sexualidade. E esses dourados, né, amiga? Você quer falar dos dourados dele? esses dourados representam a prosperidade, a leveza, o plexo solar, que é o do poder pessoal. Então, o dourado, ele também, o ouro, né? Ele é um metal nobre, ou seja, quando você consegue acessar essa energia nobre, é porque você conseguiu acender algumas distorções que essa carta traz. E ele também está bem conectado ao dinheiro. Então, só para vocês sentirem o tamanho a dimensão dessa carta, ela fala de sexualidade, poder e dinheiro. Já sentiram aí, né? O tanto de coisa que tem por trás dessas três palavras. É Então, muito amada e muito mal vista ao mesmo muito mal tempo. vista. Então, por isso que ela tem essa potência. Porque essas características dessa carta, mas você percebe que ele tá forte, que ele tá com cores vibrantes. Porque são aspectos da nossa vida que, por mais que tenha distorção e que a gente tenha aprendido essas energias de uma forma que causa dor, que causa transtorno, que causa brigas. Tem muitas histórias por trás dessas três bases, né? Que gera conflito. Ao mesmo tempo, se você vive aqui na matéria, se você vive na 3D, não tem como negar, né? Então, são aspectos da nossa vida que a gente precisa fingir que a gente não precisa integrar, que a gente não precisa viver com integridade, porque se finge, isso fica nas sombras. Você quer falar, amiga, onde é que está esse aspecto das sombras aí na carta? Se vocês notarem, na parte de trás desse diabo, né, tem uma parte que está azulada, que a gente consegue ver a cabeça de um carneiro, que simboliza o deus Baphomet, e atrás também tem pessoas ali. Vocês podem ver que na frente o diabo ele está bem iluminado, dourado, vermelho, tá forte a energia. E atrás está apagadinho, porque ali está mostrando a parte de sombra, quando você nega essa energia, quando você finge que ela não existe, que você não quer ela na sua vida. Então essa carta ela foi muito bem feita, porque ela mostra tanto o lado sombra quanto o lado luz.
Exatamente. Então, por isso que essa carta ela tem uma dualidade. Aí agora a gente vai para essa parte aqui onde tem esse homem e essa mulher aprisionados. Um deles com essa expressão assim de vergonha, como se estivesse com vergonha do próprio corpo, vergonha de estar sentindo alguma coisa, tá vendo? E a mulher assim mais sensual, né? Mais um aspecto mais seduzente, digamos assim. Mas ambos estão aqui acorrentados, né? Por que que esses dois estão acorrentados? Isso simboliza muito a negação, ou quando a gente deixa essas energias, que é sexualidade, dinheiro e poder, tomar conta da nossa vida, quando a gente deixa de ser o mestre dessa energia que direciona ela, que aceita ela como parte da nossa existência e direciona ela para o que a gente realmente quer conquistar. Quando a gente toma, deixa que isso tome conta da gente, a gente perde a autonomia. Por isso que essa carta também simboliza aprisionamento. Se você não aceita essa força na sua luz e na sua potência, você fica aqui, se você fica aqui nas sombras, como a Rose falou, que é essa parte azulada, essa força vai aprisionar você. E aí você precisa tomar muito cuidado com os conceitos religiosos, familiares e que o próprio sistema nos impõe para a gente não aceitar com integridade e com consciência e com aprofundamento, com estudo essas energias que se a gente nega, se a gente coloca na sombra, a nossa vida fica sem realização. Como é que vai viver aqui na Terra? Então é melhor desmaterializar desse corpo e virar um ser etéreo, um espírito, que aí você não vai precisar de dinheiro, de matéria, de estrutura e nem da sexualidade. Que a sexo... Você veio, a gente precisa realmente tirar esses tabus se a gente veio a partir disso. Se a gente está aqui, é por causa da sexualidade. Imagine se isso é um tabu na sua vida. Você está vivendo na sombra daquilo que mais materializa o que você deseja. Então, uma carta, um simbolismo forte, mas que quando a gente vai para a aceitação dela, a gente vira como se fosse esse próprio diabão aqui. A gente está dominando os nossos. Que essa força seja maior do que a gente. Mas negar ela é como se negar a própria existência aqui, materializada. Vocês concordam? Se não concordam, tá tudo bem. Mas é o simbolismo dessa carta. Agora, como sempre, nós vamos passar para o reconhecimento de como que essa energia está atuando na sua vida. Será que você está bem com essas questões? Será que você está fluindo? Será que você está em harmonia ou você está nas sombras aqui, né? Essa parte azulada da carta. Aí aqui a gente trouxe as palavrinhas-chave para ajudar vocês a identificarem essa energia na vida. Então, no aspecto saudável, se você está ok com esse arquétipo na sua vida, você vai estar simplesmente aceitando com naturalidade que você está num corpo que tem desejo. Porque se você nega os desejos, desejo por qualquer coisa, desejo por uma pessoa, desejo de adquirir bens materiais, desejo de crescer, né, de experimentar coisas novas, se você nega isso, vai ficar uma vida muito apagada, né? Então, o primeiro sinal que você está bem com essa carta é, nossa, eu aceito com naturalidade que eu tenho desejos. E quer falar alguma coisa? Aí esses desejos, você precisa ver se eles estão na sua consciência no sentido de, ok, eu desejo muitas coisas, eu estou dentro de um corpo. E aí eu vou, quando você está na saúde, você vai ter o discernimento de saber se aquele desejo, se você vai realmente fazer bem para você ou se é um desejo só porque você está no corpo mesmo físico. Mas você aceita, você fala assim, estou desejando isso. Às vezes você experimenta e você vê que não é bem o que você queria. Ou às vezes você, nossa, que bom que eu me permiti experimentar, que eu me conheci mais, né? Mas negar o desejo é a sombra, né? E o desejo ele tá também conectado com nossos sonhos, nossos objetivos, né? E se você não tá mais sonhando, se você não tem mais novas perspectivas, novas formas de trazer para sua vida, de viver, então você parou de ter desejo pela vida. Que a vida é isso, é momentos você vai querer algo que você atinge e vai para outra, porque a vida é esse constante ciclo. Então, se você não está tendo desejos, aí também vira um alerta, né? Exatamente. E boa parte desses desejos está
bem conectado à sexualidade. A sexualidade, ampliem, por favor, essa palavra. Está conectada ao ato de procriação, né? Ao ato de você realmente se relacionar intimamente com outra pessoa, mas especialmente a esse prazer de viver, né? Tipo, quando você come alguma refeição com presença e degustando cada pedacinho, isso é conexão com essa energia. Quando você aprecia, assim, as coisas materiais mesmo, quando você senta na poltrona confortável, você sente aquela maciez sustentando o seu corpo, isso é estar conectado com a energia do prazer, dessa energia da sexualidade. Quando você está criativa também, está com aquela energia forte de fazer alguma coisa, vem dessa energia da sexualidade. E todos esses elementos, né? Eu vou colocar aqui, esse poder que está aqui é quando você está aceitando e direcionando essa energia, não deixando ela te aprisionar, direcionando. Quando você está bem com o desejo, com a sua sexualidade, com o dinheiro, que é outro pano para manga, que tem infinitas crenças distorcidas com essa palavrinha aqui. Quando você está bem com essa tríade aqui, aí você tem o poder. O poder o poder aqui nessa carta está relacionado à aceitação do meu corpo, dos meus desejos, a aceitação de que eu preciso do dinheiro para me realizar e realizar os meus sonhos. Você tem poder, você está aceitando o seu poder, ok. Eu vou, a partir desse poder, dessas energias que eu aceito como necessárias na minha vida, eu direciono elas desde um lugar altruísta, desde um lugar talvez de conexão. Quando você está desconectado, é que é o problema. Então, a partir de quando você assume o poder sobre essas palavrinhas aqui, você vai para a materialização. Você é aquela pessoa realizadora, que não fica só no plano das ideias, pensando amanhã, depois, segunda, terça, quarta. Aí fica, tem ideias incríveis, tem planejamentos incríveis, mas não consegue materializar. Talvez, se você não está conseguindo materializar alguma coisa na sua vida, é porque dentro de você, consciente ou inconscientemente, você está negando a sexualidade. Você está negando que é saudável, que é permitido, que é autorizado ter mais dinheiro. Como é que você vai materializar se você estiver negando a base? Então, é isso. Se você está materializando pessoas que são muito realizadoras, né? Normalmente elas estão ok com essas energias. Normalmente, né? Não é regra, mas de modo geral elas estão bem. Elas lidam bem com o dinheiro, com as finanças, com a sexualidade. Elas estão fluindo com esse poder de realizar as coisas. E aí temos aqui a palavra contratos também relacionados a essa carta, porque quando você lida com essas energias e você vai interagir com o outro, é bom que os acordos estejam muito claros, né? Que você vai entender no universo do outro como que o outro lida com o dinheiro, como que o outro lida com a sexualidade, porque na sua cabeça é uma história, na cabeça da outra pessoa é outra. E é bom você entrar, e esse contrato tem a ver com clareza, com deixar bem organizado os acordos de como cada uma dessas partes lida com essas energias para evitar os conflitos. Por isso que o contrato está aqui. Desejo pela vida, é esse que eu e a Rose está falando desde o começo, né? Que é esse prazer de estar vivo, né? Esse prazer de, meu Deus, estou vivendo uma experiência humana aqui, então vamos desfrutar. É tão lindo esse mundo materializado, né? Tem um bocado de coisa para consertar, mas tem muito mais beleza. Quando você estiver achando o mundo feio, olha para o céu, que é muito maior do que tudo que está aqui. Desejo de viver, sabe? E para as coisas. Gente, o tanto de coisa incrível que a humanidade já fez, em termos de arquitetura, em termos de materialização mesmo, em termos de jardins bonitos, casas, mansões, carros. Quando você tem esse desejo de admirar isso, não achando que só assim, se você tiver essa ambição desmedida, que você vai ser feliz, mas a apreciação mesmo por essas coisas, né? Honestidade radical dessa carta é sobre você realmente assumir esses desejos mesmo de, ok, eu preciso de dinheiro, né? Não é nem assim, não é uma dependência, mas assim, dinheiro faz parte da minha realização. Eu tenho desejos que podem ser estranhos, mas são os meus desejos.
Então, essa honestidade radical. De, tipo, não que... Talvez o paradoxo disso são aquelas pessoas muito espiritualizadas que saem da vida, né, para negar a vida. Só que quando você está aqui e você quer viver com sustentabilidade, você precisa ser honesto, ter essa honestidade radical para poder trazer essas energias de forma saudável e equilibrada na sua vida. Outra palavra que é bem distorcida, que é conectada a essa carta, é essa sensualidade aqui. Eu estava falando com a Rose antes da gente começar a gravar que na biodança, que é uma prática que eu faço, a gente fala muito que a gente vai seduzir aquilo que a gente quer, que é essa energia da sensualidade. Então, eu quero, sei lá, comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Então, pega essa energia da sensualidade e fala, eu vou seduzir isso na minha vida. A gente tem uns exercícios assim. E essa sensualidade amplie ela. Pode ser para conquistar uma pessoa, por que não? Que bom que existe a sensualidade. O molho, né, que a gente chama, essa pessoa tem um molho, ela tá bem com essa energia. Mas você pode usar essa mesma energia para alcançar seus objetivos. O que é que você quer seduzir na sua vida? Pode ser a pessoa, mas para além da pessoa, o que é? Então, use essa visão, né? Vou seduzir aquilo que eu quero, né? Num jeito assim de tornar prazeroso a busca por conquistar algo. E por fim, a energia procriativa, né, minha gente? Imagine essa tríade: dinheiro, sexualidade e poder. Isso cria mundos, materializa mundos. Então, vamos ficar bem com essa energia, porque é mais fácil a gente se realizar integrado com ela. Se não for para ficar bem com essa energia, aí você está vivendo no planeta errado. É melhor ir para algum outro plano que não precisa de dinheiro, que a sexualidade, porque aqui não vai estar. E agora a gente vai para o lado sombra, que é aquela parte azulada ali atrás da carta. E a gente inicia com a palavra tentação. E a tentação nada mais é de que você não está bem posicionado com aquilo que você está vivendo ou decidiu, e você fica namorando, se seduzindo fácil com as outras coisas e não se apega a nada, não se coloca na vida em nada. Então, há essa sedução distorcida, porque a sedução na luz, você está seduzindo porque você está sentindo que algo ali. E aí você vai lá e seduz, né? Como pessoas, sonhos. E a tentação é essa, porque você não sabe qual é o seu teu posicionamento e você fica com várias oportunidades e nenhuma delas te atrai. Você só fica seduzindo, mas não consegue sair dessa tentação. E aí entra nos excessos. Que excessos? É aquela balança, né? Uma mais alto que a outra. E os excessos, eles estão conectados com vícios, né? Por exemplo, vício por sexo, né? A gente pode ter isso. A pessoa acha que para se ter prazer precisa estar no excesso. Mas se a pessoa chegou nesse ponto é porque ela já não está sentindo mais prazer. Por isso que essa busca constante. O vício por dependências químicas ilícitas, né? Que a gente fala sobre vícios, para conseguir ter prazer. Também vícios sobre jogos para conseguir dinheiro, para conseguir prazer na vida. Então, ali a parte isso. E isso, o que acontece? Aprisionamento. O aprisionamento é quando você se deixa, porque ninguém tá indo, o diabo não tá correndo atrás de você para te prender, não. Ele tá no lugar dele, ele tá no seu poder, te esperando, te ajudando para que você consiga atrair tudo que você quer. Mas se você está no lado sombra, negando essa energia, negando esse arquétipo cercano, aí sim, você se aprisiona porque você não está indo de acordo com o que é para ser. Quando a gente se sente preso, ou seja, é a sombra da liberdade. Então você não está sendo livre, nem no seu corpo, nem na sua vida, nem nos seus relacionamentos, nem na sua vida, nada. E aí o que acontece? Você vai para esses vícios, e o que acontece? Dependência. Dependência barra apego, né?
Você se apega. Então, se você vai entrar em relacionamentos, você se apega, você depende, você quer sugar a pessoa, ciúmes extremo, vai para um lugar, você quer só para você, vira num egocentrismo horrível. E aí o que acontece? Você está escravo de tudo isso. E você nem percebeu às vezes. Escravo às vezes da mesquinhez, porque o dinheiro é abundante. É aquela troca em abundância. Então, se você tá, eu tenho que poupar, eu tenho que... ok, você tem que ter, sim, né, uma saúde financeira com tudo em acordo, mas a população, nesse caso, é pessoa de poder, de sedução, de sexualidade aflorada, e ela, o que ela faz? Ela faz pelo seu bel prazer, para o seu próprio benefício. Então, ela manipula pessoas para conseguir algo, através da sexualidade, através do dinheiro. Ela sabe que tem poder, ela sabe que tem dinheiro, e aí acontece esse abuso do seu poder pessoal. Então, você pode sim conquistar tudo isso, mas você também tem que ter o equilíbrio de não estar no egocentrismo, não estar só apenas para seu bel prazer. A gente vive numa sociedade, então se a gente pensa na gente também, automaticamente está pensando no outro, né? Nós somos todos um. E essa ambição desmedida, você busca, busca, busca e nunca encontra. Sabe aquelas pessoas que elas já fizeram de tudo na vida e nunca encontram prazer, nunca encontram a sua satisfação, o seu contentamento? É essa ambição desmedida. Ela acha que se ela pegar o lugar de alguém numa empresa, um CEO, ela vai ser feliz. Daí ela consegue. Derrubou vários para isso. E aí é uma ambição desmedida. Idealizou uma pessoa, projetou o seu pensamento numa pessoa. Tem que ter essa pessoa, mesmo que ela seja casada, que tenha filhos, tenha uma família. Eu quero essa pessoa e fica nessa ambição doentia, desmedida, né? E aí ela acaba destruindo pessoas. E assim mesmo, porque toda ação é uma reação. Uma hora ela vai vir a conta sobre tudo isso, né? Então, quando a gente está na luz, essa energia é como a Nani falou ali antes, né? É a chama da vida. A gente tem o nosso corpo que ele é o nosso espelho no mundo. Se a gente sente o prazer na libido, no toque, que a gente é ser humano, a mesma coisa a gente vai criar para fora. Então, essa libido, esse prazer da vida é a chama que a gente tem, esse fogo do nosso espírito. E se você não está sentindo prazer, se você não está conseguindo ultrapassar as barreiras que a gente tem no dia a dia, os desafios que a gente tem no dia a dia, é porque essa chama está apagadinha. E quem é que quer chegar perto de uma chama apagadinha? Vai passar frio? Ninguém quer chegar perto. Não é. Os negócios não vão acontecer, pessoas não vão ser seduzidas por você, nada vai pulsar vida se você não tiver com essa chama bem aflorada, né? E às vezes a gente precisa dos outros para que essa chama seja retornada, seja renovada. A gente tem o arquétipo da fênix. Você pode estar nas cinzas e tá tudo certo, faz parte também a gente ter momentos cinzas, que a gente tá mortinho, tá nas cinzas, mas há aquele fogo que faz você renascer. E às vezes muita gente está se ajudando quando a gente renasce, não só nós. A gente está ajudando o planeta, todos os seres que estão aqui. E aí, meu povo, conseguiram ressignificar essa carta, que ela é cheia de distorção, né? Então, assim, é muito fácil vocês entenderem ou identificar essa carta na vida de vocês. É só realmente assim, quando essa carta está na sombra, né? Quando você está muito focado só em ter dinheiro, por exemplo, você está na sombra dela mesmo, que ela te prendeu, né? Quando você está achando que você não tem valor só porque você não está com alguém, não está exercitando sua sexualidade, essa carta te prendeu. Mas quando você aceita que são energias naturais e que você pode dominá-las e usá-las para
Se realizar, aí você tá na energia da saúde dessa carta. Então é isso. É uma carta que eu gosto muito de trazer, que quando a gente compreende ela, meu Deus, essa experiência humana aqui, ela fica muito mais fácil, muito mais leve. Porque não tem como eu falei no começo, não tem como a gente estar com sustentabilidade e realização na vida negando os três aspectos dessa carta. Não tem como, gente. Principalmente se você quer realmente participar, quer construir, quer deixar um legado, você precisa estar bem com essas energias. Claro que tem as pessoas, né, que já se iluminaram, transcenderam, assim, no sentido de já estão no lugar onde elas não têm mais essa necessidade de viver tão conectada a essa carta. Mas essas mesmas pessoas, né, eu conheço algumas pessoas que já transcenderam muita coisa, mas elas trazem para a gente a necessidade, até elas, né, dessa conscientização da gente estar bem com essas energias, para poder se realizar, para poder ser feliz, né, para poder realmente viver em conexão com esse sistema aqui que a gente escolheu viver. Então, observem como é que tá, se você está se sentindo desvitalizado, sem energia, né, com dificuldade de materializar, de ganhar dinheiro, de se expandir, de atrair até mesmo relacionamentos amorosos. Provavelmente você está desconectado dessa energia, pode estar na sombra dessa carta, então ativar esse arquétipo, né, trazer essa consciência do que a gente trouxe aqui, vai ajudar você na sua vida. E é possível a gente ativar essa força através de vários caminhos. A gente oferece um, que é um caminho da gente fazer o mapeamento de como realmente está essa força na sua vida com o próprio tarô. Nós somos tarólogas. E de através de uma meditação conduzida e de reprogramação, ancorar essa energia na sua vida para que você se integre com ela. Liberar as crenças limitantes relacionadas, né, a essas questões e viver em equilíbrio com essa energia. Então, curte, compartilha, se precisar, reveja esse vídeo, olhe como é que está a sua vida, se está faltando prazer, né? Porque o universo, ele não, a gente não domina o universo, a gente trabalha com ele. O dinheiro, a gente não, a gente é dominar, mas ao Flui mesmo tempo através dele. é uma cooperação, né? Um ajudando o outro. O dinheiro, tipo assim, uma construção não vai ser feita só com dinheiro, vai precisar de pessoas para fazer essa construção. E nós somos esse veículo, essa condução. Então é muito importante. Isso entra todos os outros arquétipos e arcanos que a gente já trabalhou, né? A gente vai vendo quais que estão também precisando para estar junto com o diabo ali, para você poder ultrapassar, né? Expandir a sua vida, né? A gente não está aqui para sofrer, não. A gente está aqui para aprender e expandir e ser feliz. É esse o objetivo. Então conte com a gente. Vai ter nossos contatos de para vocês na legenda, para vocês poderem ver com a gente, podem comentar e se inscrever. Estamos aqui. Gratidão por mais um momento juntos com a gente que vocês tiveram. Até o próximo conteúdo, pessoal.